Números capítulo 13, versículo 30 e 31 diz o seguinte: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amém? Igreja, este texto é um texto muito conhecido, é um texto quando Moisés separa 12 espias, um de cada tribo de Israel, envia para a terra prometida, para Canaã, e pede para que eles fiquem lá, para que eles observem a terra, observem a forma que eles plantavam, o que eles colhiam, o fruto que a terra dava, observasse também os povos que lá viviam e trouxessem informações, trouxessem um relatório daquilo que eles iriam enfrentar, porque eles iriam conquistar aquela terra tinha sido prometida para eles lá no Egito, há 12 dias atrás, praticamente. E então eles ficam 40 dias espiando a terra, 40 dias observando tudo aquilo que envolvia Canaã, que envolvia a terra prometida, e eles pegam um fruto, eles pegam um cacho de uva, que todo mundo sabe, carregado por 2 homens, através de um bastão, através de uma vara, e eles levam e chegam lá e dão um relatório para Moisés: a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra produz frutos excelentes, só que a terra é povoada pelos anaquins, a terra tem gigantes, a terra tem povos fortificados, e dificilmente nós vamos conseguir conquistar ela, dificilmente nós vamos alcançar a vitória diante desse povo. E então, os 2 versículos que nós acabamos de ler, o 30 e o 31, a Bíblia fala que Caleb se levanta, faz calar aqueles 10 que estavam dando um relatório negativo, um relatório contrário àquilo que eles acreditavam, um relatório que nós podemos observar nos dias de hoje, porque nós conhecemos a história, contrário ao poder do Deus Todo-Poderoso, que havia manifestado 10 pragas no Egito, a coisa de 50 dias, ou seja, estava muito claro na mente, no coração daquelas pessoas. Eles viram a água ser transformada em sangue, eles viram os piolhos, eles viram o enxame de gafanhotos, eles viram a morte dos primogênitos, eles viram 10 pragas manifestas no Egito, e também viram um mar se abrir, eles passarem em terra seca, chegarem do outro lado, olharem e observaram com os próprios olhos naturais, não é com o da fé. Eles viram realmente que o mar se fechou em cima do exército de Faraó, do exército egípcio, matando todos eles, não deixando nada para trás. Então, quando nós olhamos para tudo isso, aquele relatório que aqueles 10 espias estavam dizendo, era um relatório fraudulento, diante do poder de este Deus que havia prometido a terra para eles. Então a Bíblia fala que Caleb se levanta, faz calar aquele povo e fala assim: vamos subir animosamente contra este povo, vamos conquistar isso que está acontecendo, essa situação, vamos conquistar essa terra que Deus nos prometeu por herança. Não é porque são gigantes, não é porque tem cidades fortalecidas que Deus não vai nos dar. Eu acredito que Caleb pode até ter defendido a sua tese. Quem faz faculdade sabe um pouco disso. Caleb pode ter falado assim: ele abriu o mar, ele manifestou 10 pragas, ele é um Deus poderoso, vamos conquistar, vamos alcançar. Mas a Bíblia fala que Moisés deu ouvido à voz errada. Moisés ouviu a voz errada. Igreja, nós somos metralhados, vamos usar esse termo, diariamente por várias vozes.
amigos, vizinhos, familiares, a nossa mente, a nossa vontade. Tudo aquilo fica falando na nossa mente, no nosso coração. Nós somos totalmente bombardeados por situações desafiadoras da nossa vida. E nós estamos sendo a todo momento bombardeados por essas vozes. Algumas de ânimo, outras de desânimo, umas de confiança e de esperança e fé, outras de medo, ansiedade. Nós temos que aprender a dar ouvidos para a voz certa. Se nós queremos alcançar os nossos projetos de vida para 2024, não dá para ser como os 10 espias. Às vezes nós vamos olhar para aquilo que nós escrevemos aqui nesse projeto e nós vamos falar: nossa, mas como que eu vou alcançar isso daqui? Você está ouvindo a voz errada. Porque o seu Deus ressuscitou Jesus Cristo e levantou Ele dos mortos. E Ele vive, e Ele reina, e Ele pisou a cabeça de Satanás e nos deu tudo por herança. Nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Quarta-feira ainda eu ministrei aqui, quem estava aqui ouviu, que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós projetamos, aquilo que nós queremos, aquilo que é o nosso sonho, porque nós não sabemos quem somos. Porque se nós somos filhos de Deus, nós temos direito à herança. Se nós temos direito à herança, é nosso. Então nós temos que conquistar, nós temos que alcançar. E muitas vezes nós vamos colocar os nossos projetos, nós vamos escrever aqui neste lugar, e vão ser projetos desafiadores para as nossas vidas, mas o nosso Deus é acima. O nosso Deus é Criador, dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas. Mas se nós ficarmos ouvindo a voz da nossa carne, nós não vamos conseguir, porque a nossa carne ela é cheia de medo, ela é cheia de incertezas. Se nós formos ficar ouvindo a voz dos nossos amigos, nós não vamos conseguir, porque alguns vão ficar te bajulando, para que você se sinta grande e não conquiste. Outros vão ficar atacando terra, para enterrar o teu sonho. Se você ouvir a voz do inimigo, você não vai conseguir, porque ele vai ficar a todo momento, você não consegue. A todo momento você não vai dar conta. A todo momento, desista. Você tem que aprender, igreja, no meio de milhares de vozes diárias e momentâneas que estão metralhando, que estão bombardeando a sua mente, ouvir uma voz, a voz do Espírito Santo. Você tem que aprender, no meio de tantas informações que o mundo te oferece, ouvir uma voz, a voz de confiança e de esperança do nosso Deus. Igreja, eu já falei e vou repetir, a Simone até comentou, todos os domingos eu venho com a esperança desta igreja lotada. Todos os domingos no meu coração eu tenho a esperança de pegar todas aquelas cadeiras que estão ali, ó, e essas aqui, e as que estão lá na cozinha, e colocar aqui e encher, e pessoas até sentarem nesses degraus do altar aqui, de tão lotada que a igreja vai estar, todos os dias, todos os domingos, todas as quartas, e nós chega aqui, a nossa visão nos desafia, porque não é aquilo que eu estou vendo, mas todos os dias eu espero, todos os dias eu quero ver aquilo lá acontecer. Todos os dias eu coloco a minha esperança, não no que eu estou vendo, mas naquilo que eu confio, naquilo que é uma promessa do Senhor. É duro, às vezes você pode falar assim: pastor, mas não é o teu projeto todo ano que a igreja encha? É, o meu projeto é. E o senhor não luta por isso? O senhor não acredita nisso? Acredito, luto. Só que muitas coisas não dependem de mim, muitas coisas dependem do Senhor. E como é o tema do nosso projeto de vida
deste ano, eu irei com você e lhe darei a vitória. Não depende de mim, depende de Deus fazer a obra. A minha parte eu faço, eu convido, eu evangelizo. Deve estar aumentando o número de seguidores lá da página do Instagram da Igreja Sou de Cristo, porque praticamente todo passageiro ou passageira eu falo, entra lá e segue lá a página da igreja, @Sou de Cristo. Alguns já entram ali na hora, já vou seguir aqui. Outros, depois eu vou entrar aqui. Lógico, às vezes até esquece. Mas eu tenho feito a minha parte. Eu tenho evangelizado, eu tenho pregado, eu tenho ensinado, eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho feito. Agora, se eu for ouvir a voz errada, eu paro, eu desisto. Nossa, quase 6 anos já, e a mesma história, quase 6 anos e as mesmas coisas. Se eu parar para ouvir a voz errada, igreja, eu vou desistir dos meus sonhos, dos meus projetos. Moisés ouviu os 10 espias e deixou de dar ouvido a Josué e Caleb. Moisés foi o instrumento de Deus usado para manifestar as pragas. No entanto, ele ouviu a voz errada no momento que ele mais deveria ter confiado. E é engraçado que quando ele chega diante do mar vermelho, o mar vermelho fechado, atrás um exército, ele vai e se coloca diante do Senhor. O Senhor fala para ele, vai lá, toca no mar lá, porque está parado, diga ao povo que marche. E a Bíblia fala que ele vai lá, toca com o cajado naquele mar, o mar se abre. E neste momento aqui, igreja, ele deveria ter ido buscar no Senhor. E agora, o que eu faço, Senhor? Mas não. Deixou o povo ouvir aquele relatório ruim, deixou o povo ter medo, ficou com medo também, ouviu a voz errada, não ouviu Josué e Caleb. A Bíblia fala que ele deixou o seu coração encher por aqueles relatórios ruins, e então não entraram na terra prometida. E se você continuar lendo, os judeus falam, não, agora nós vamos entrar, não, agora nós vamos fazer, porque Deus se ira com eles. Moisés falou, Deus mandou não ir, porque agora ele já não está mais com vocês. Não, mas nós vamos. A Bíblia fala que muitos morreram, muitos daquele exército morreu. Nós precisamos ouvir a voz correta, igreja. Vamos ler um versículo que está em Salmos 42, versículo 11, abre comigo aí, Salmos 42, 11. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Olha o que o salmista está dizendo, igreja. Para de ficar falando contrário àquilo que eu acredito. Para de ficar falando contrário àquilo que eu espero. Para de ficar falando que eu não vou conseguir. E sabe com quem que ele estava falando, igreja? Com a carne dele. Sabe com quem que o salmista estava falando? Com a sua alma. Está muito fácil de entender aí, porque estás abatida, ó minha alma, dentro de mim. Ele está dizendo assim, para de colocar dúvida no meu coração. E quem estava colocando não era um externo, não era uma pessoa, não era um familiar, não era um vizinho, era a própria alma, era o seu próprio entendimento. E ele pega e repreende, ele fala, para com isso. Eu não quero ficar ouvindo que eu não consigo, eu não quero ficar ouvindo que eu não vou dar conta, eu não quero ficar ouvindo que eu não vou conseguir, que eu não vou atingir, que eu não vou conquistar, eu não quero.
tira todo esse medo, tira toda essa ansiedade de dentro de mim, tira toda essa preocupação, esta insônia. Eu acredito que o salmista aqui devia estar numa madrugada com insônia, com medo, acordado por algo que ia acontecer, porque você vai ver que várias vezes ele fala isso, acho que é no versículo 5 também, ó. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele está falando assim: deixa eu dormir, eu confio no meu Deus, deixa eu descansar, eu confio que eu ainda vou louvar, deixa eu continuar acreditando, deixa eu continuar confiando, para de ficar lutando contra a minha esperança. Igreja, o salmista estava falando consigo mesmo, o salmista estava falando com o seu interior, com a sua mente, com os seus pensamentos. Quantos de vocês aqui não ficam tribulados, turbulentos, por causa daquilo que vai ficando na sua imaginação? Igreja, muitas vezes nós não usamos a imaginação da forma correta para atrair coisas boas, mas usamos para coisas que vão nos jogar para baixo, que vão nos desanimar, que vão nos tirar a esperança. Nós somos crentes e nós confiamos que não é pela nossa força, nem pela nossa sabedoria, mas é pelas mãos do Senhor. Então nós temos que todo momento acreditar, todo momento confiar. Vamos ler também um versículo que está lá em Números capítulo 13, 30, nós já lemos, vamos ler novamente, Números 13, 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés. Igreja, muitas vezes você vai ter que falar para amigos se calarem, muitas vezes você vai ter que falar para familiares se calarem, muitas vezes você vai ter que fechar os ouvidos para aquilo que eles estão falando, porque é contrário à fé, é contrário à esperança, é contrário ao acreditar que vai dar certo. Aqueles homens estavam dando um relatório ruim, aqueles homens estavam falando coisas ruins, e agora já não era uma briga interna, agora já não era uma briga consigo mesmo, agora eram pessoas do seu convívio, pessoas que conviveram com Calebe e Josué durante 40 dias espiando a terra, mas que estavam ali naquele momento para desanimar, estavam ali naquele momento para trazer um relatório ruim, estavam ali naquele momento para falar que você não vai alcançar os seus projetos, que você não vai conseguir conquistar, que você não dá conta, que você não tem estudo, que você não tem dinheiro, que você não tem capacidade. Eles estão ali para te jogar para baixo, e você vai ter que falar: calem a boca, parem de falar, vamos continuar ousadamente, vamos continuar fazendo cultos aos quartas, vamos continuar fazendo culto aos domingos, vamos continuar ligando os ar-condicionado, vamos continuar acendendo as luzes, vamos continuar pregando, vamos continuar, até o dia do Senhor, até a vontade de Deus, que seja encher a igreja, ou seja nos levar para a glória eterna, porque está chegando. Nós estamos vendo tudo acontecer, nós estamos vendo o Oriente Médio todo entrar em guerra, nós estamos vendo a Nicarágua fechando igreja evangélica uma atrás da outra, não só evangélica como católica também. Nós estamos vendo a perseguição dos judeus, nós estamos vendo o holocausto mais uma vez se levantar, e eu vou falar uma coisa para vocês, igreja: Deus não vai permitir isso novamente. Deus não vai permitir novamente que 6 milhões de judeus morram. É por isso que a Bíblia fala, que está escrito, se eu não me engano, lá em Malaquias,
eu não lembro certinho, acho que é Malaquias ou Zacarias, que ele vai vir, vai pôr os 2 pés sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai se repartir, os judeus vão fugir ali para o lado do Oriente ali, e ele vai fazer justiça contra as nações que se levantarão e se ajuntarão no Monte Meguido contra o povo judeu. Ele vai fazer justiça, porque ele não vai deixar isso novamente acontecer. Tem momentos que nós precisamos falar para os nossos amigos, para os nossos parentes, para as pessoas próximas: para de falar, para de colocar entulho nos meus caminhos. Igreja, tem pessoas que só servem para colocar dificuldades, tem pessoas que só servem para colocar problemas diante de você. Às vezes nós não conseguimos imaginar o tamanho, não, nós conseguimos sim, só basta a gente trazer isso à consciência, o tamanho do problema que esses 10 espias trouxeram para o povo judeu. Se você ler um pouquinho para frente, milhares morreram, porque eles tentaram entrar, depois que Deus já não aprovava mais, e morreram. Se você continuar lendo, vocês vão ver que eles andaram 40 anos no deserto, por causa desses 10 espias. E alcançaram a terra prometida? Alcançaram. Demorou? Demorou 40 anos. Por quê? Ouviram a voz errada. No meio de um batalhão de gente falando, em vez deles ouvirem a voz do Espírito Santo, eles ouviram a voz errada. Isso me faz lembrar de Acabe e Jezabel. Acabe convoca o rei Josafá para uma guerra, e o rei Josafá vai lá para ver como é que vai ser o negócio. Acabe bajula ele com um monte de presentes, de ouro, as especiarias daquela época. Então Josafá fala: o meu povo é o teu povo será o meu povo, e nós vamos subir contra esta cidade que se levanta contra ti, Acabe. Mas vamos consultar um profeta, vamos pedir para que um profeta nos revele a vontade do Senhor para esta guerra. E então Acabe chama 400 profetas, e os 400 profetas falavam tudo aquilo que Acabe gostaria de ouvir, sim ou não? 400 homens falando: não, tem que ir, não, Deus já deu a vitória, não. Acabe fala assim: peraí, eles só falam coisas boas? Eles só falam aquilo que o rei gosta, aquilo que chama a atenção do rei? Não tem ninguém aqui no reino que fale da parte de Deus? Aí Acabe fala: tem um cara aí, ele não gosta muito de mim não, ele só fala coisas contra a minha vida. É esse aí que nós temos que ouvir, é esse aí que nós temos que consultar. Aí ele fala: então vai lá, chama lá Elias, o tisbita, traz ele aqui. Aí Elias chega, Josafá fala: fizemos uma aliança e vamos subir para a guerra, consulta o nosso Deus, vê o que ele fala. E Elias fala: olha, Deus está falando para mim que Ele só vai responder o meu questionamento por causa de você, Josafá, porque se fosse por Acabe, ele não ia nem responder. Mas eu vou revelar o que ele acabou de dizer aqui. Podem subir para a guerra, já que você fez aliança com ele, pode subir, mas vocês não vão vencer a guerra. Acabe não volta para casa, e você volta, porque Deus tem uma aliança contigo. E igreja, Acabe sobe para a guerra junto com Josafá, são praticamente humilhados lá. Josafá foge e Acabe morre naquela guerra. 400 pessoas falando aquilo que ele queria ouvir, homens falando aquilo que era a vontade dele. Um falou a vontade de Deus. Às vezes nós temos que parar os nossos amigos e falar: para, porque as minhas promessas estão aqui, ó. As minhas promessas Deus me revelou em sonho.
As minhas promessas Deus me revelou em visões. As minhas promessas Deus revelou para mim. E não é o que eu estou vendo. Não é o que eu estou sentindo, porque a minha alma, a hora que ela vê, ela sente. Como a Simone falou, a gente fica triste de não ver as pessoas aqui, de não estar a igreja cheia. E as pessoas estão necessitadas, igreja. As pessoas estão vazias. As pessoas estão como ovelhas sem pastor. Mas muitas vezes estão correndo atrás das vozes erradas. Às vezes estão correndo atrás de profetas mentirosos, que falam aquilo que elas querem ouvir, que falam aquilo que elas querem sentir. Mas um profeta falava a vontade de Deus, e a vontade de Deus se cumpriu. Na guerra, Josafá sai fugido, e Acabe morre. Acabe morre. E Elias fala assim: e mais, Jezabel vai ser comida pelos cães, vai ser comida pelos cachorros. E quando Acabe morre lá, ele chega no palácio, os serviçais jogam Jezabel de cima lá do andar, lá não sei que andar que é, ela cai, morre, e os cachorros lambem o seu sangue e comem a sua carne. Um profeta falando a vontade do Senhor. Vamos ler também Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 11, eu não sei se todos vocês sabem, é o capítulo que fala dos heróis da fé, aqueles que venceram, aqueles que alcançaram resultados inestimáveis, aqueles que alcançaram grandes resultados. E Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, que é bem conhecido, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E eu quero ler também o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Igreja, uma das vozes que nós devemos ouvir é a voz que os heróis da fé ouviram, a voz do Espírito Santo. Essa voz, ela fala dentro do nosso coração, ela fala dentro da nossa mente, ela fala em sonhos e em visões. Só que muitas vezes o que a gente olha são situações desafiadoras e contrárias àquilo que a voz do Espírito Santo falou. Mas nós precisamos acreditar com os olhos da fé, como diz aqui, é a espera daquilo que eu não estou vendo, é a espera daquilo que eu ainda não consigo enxergar, mas eu já estou esperando, eu já estou confiando. Igreja, nós temos a vontade de mudar de prédio. Hoje, se você for parar para analisar olhos humanos, não pode, porque nós temos dificuldades para pagar o aluguel deste prédio, que não é um aluguel tão alto, porque já fazem 6 anos que nós temos esse prédio alugado, mas nós já estamos olhando com o olhar da fé, aquilo que nós não enxergamos, mas nós já estamos buscando. Eu não vou assumir compromisso de qualquer maneira, eu não sou tão negligente assim, mas eu estou esperando a vontade do Senhor, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou procurando, e vai chegar um momento que Ele vai falar assim: pode ir, e eu estou contigo, pode ir, e eu vou te ajudar, e nós vamos alcançar. Igreja, se você ler, continuar lendo aí, você vai ver que Noé construiu uma arca sem nunca ter chovido na terra. Ele acreditou na voz do Espírito Santo que falou com ele, e ele construiu uma arca e salvou a sua família. Na verdade, só a família de Noé se salvou do dilúvio.
Ele demorou aproximadamente 120 anos para concluir a arca. É lógico que nós não vamos esperar 120 anos, igreja, para essa igreja crescer, porque nós não temos nem isso. E hoje também mudou demais os tempos. Naquela época se vivia 350, 380, 960 anos. Hoje os dias foram abreviados. Nós temos aqui também que um homem deixou tudo para trás e ele era rico, e saiu para uma caminhada no deserto sem saber para onde ir, porque ele ouviu uma voz que disse para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. E a mulher dele era o que, igreja? Estéril. Às vezes no projeto de vida de Abraão estava: eu quero ter um filho, e ele olhava aquele escrito lá e ele falava: mas como? Minha mulher é estéril, mas como que isso vai acontecer? Só que nós sabemos que com 100 anos, Sara devia ter lá seus 77, 78 anos, quase 80. A Bíblia fala que o seu corpo já estava amortecido e o ventre de Sara já estava amortecido, mas mesmo assim gerou um filho, mesmo assim conquistou. Igreja, se nós queremos conquistar os nossos projetos, não dá para ouvir as pessoas que vão ficar atacando terra, ficar atacando pedra nos nossos sonhos. Não dá para ouvir a nossa alma, que muitas vezes é medrosa, muitas das vezes vai trazer ansiedade, vai trazer medo, vai trazer incerteza, vai te tirar o sono. Não dá para ouvir ela. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, aquela vozinha que está lá no fundo, que vai falar com você assim: eu te ajudo, eu estou contigo, eu lhe darei a vitória. E o que nós temos que fazer, igreja, para ouvir essa voz? Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, esperar no Senhor, esperar no Senhor. Eu quero ler um texto para a gente orar, que está lá em Mateus, capítulo 26, Mateus 26, ao 46. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entrem em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo outra vez orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora, repousai, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Igreja, versículo 38 e 39, a carne estava falando com o Messias, a carne estava falando com o Cristo, a carne estava falando com o Filho de Deus, a carne, a sua própria alma, estava falando com ele.
para você ver que nós não somos melhores do que o Filho de Deus, melhores do que Cristo. A carne estava colocando medo, a ponto dele falar: a minha alma está perturbada dentro de mim, a minha alma está abatida diante de mim, eu estou com medo. E ele ora para o Pai e diz: se possível, passa de mim este cálice. Versículo 38 e 39, o Filho de Deus, Deus na terra, estava tendo um conflito consigo mesmo. Versículo 41 e 42, vigiem e orem, para que não entrem em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que ele estava dizendo? Eu sei a voz que eu tenho que ouvir, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que eu vim para este mundo para ser crucificado e para ser morto e ao terceiro dia ressuscitar, mas a carne é fraca, eu estou com medo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou com medo. Eu sei a voz que eu tenho que ouvir, mas eu estou com medo. A ponto de no final do versículo 42 ele falar assim: faça-se conforme a tua vontade, porque a minha vontade não é ir para o madeiro, a minha vontade não é ser crucificado, a minha vontade não é essa. Igreja, Jesus nesse momento aqui, ó, eu não sei se você consegue se colocar no lugar, se colocar no texto aqui, entrar nesse contexto aqui e entender o que está acontecendo. Jesus está tendo uma briga com a sua alma, Jesus está tendo uma briga com a sua vontade, porque o seu espírito sabe o que ele tem que fazer e o que ele tem que obedecer, mas a sua carne está falando: vai doer, vai ser difícil, você vai ficar pendurado lá várias horas até morrer, você vai morrer por asfixia. A carne é fraca. Ele sabia o quem que ele tinha que ouvir, o Espírito. Ele estava lutando contra a carne. E o seu amigo, igreja? Vamos ler o versículo 46. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me... O que os seus amigos iam fazer? Trair. O que o seu amigo ia fazer? Abandonar. Já não vamos falar de Judas. Pedro nega Jesus 3 vezes, sim ou não? Antes que o galo cante. Os outros discípulos foram para onde? Cada um para sua casa, cada um para sua cidade. Cadê os amigos? Cadê os amigos? Um trai, o outro nega, os outros fogem. Ele tinha que ouvir uma voz para que nós tivéssemos direito à salvação. O grupo de louvor pode subir. Ele tinha que ouvir uma voz para que nós pudéssemos estar aqui nesta hora louvando o seu nome. Ele tinha que ouvir uma voz, e não era o seu medo, as suas incertezas, não era os seus amigos que iriam trair, era a voz do Espírito Santo. Aquilo que estava lhe prometido, você tem que passar para que eu dê a vitória, você tem que passar para que eu te exalte, você tem que passar para que as coisas aconteçam. Igreja, o teu projeto de vida 2024, eu sei que você tem coisas tremendas que você espera. Não ouça as vozes, não relate o que você quer para as pessoas, para que eles não tacam terra e enterrem os seus sonhos. Espera no Senhor, confia nele. E quando a carne fraquejar, porque você está olhando com os seus olhos naturais e você não está vendo esperança para aquilo que você sonha, ouça a voz do Espírito Santo que te diz: eu irei contigo e lhe darei a vitória. Eu estou com você, eu vou te dar a vitória. Esperança, confiança, fé, essa é a voz do Espírito Santo. A voz da tua carne, da tua alma, medo, ansiedade, insônia, preocupação, essas aí você repreende.
que eu falei lá dos Salmos que nós lemos, 37? Acredito que o salmista estava lá de madrugada, ansioso, preocupado, e ele fala: calma, acalma, eu quero dormir, eu ainda vou louvar esse meu Deus, eu ainda vou glorificar pela minha vitória, não terei medo, não vou ter medo, acalma, ó minha alma. E os amigos, às vezes você vai ter que mandar eles se calar, porque eles não acreditam, eles não confiam, eles não sabem. Uma vez eu caí na besteira de falar para uns amigos que eu queria comprar uma moto, e a gente era muito pobre, pegava lavagem na rua, não tinha condições, até o meu pai ia trabalhar de bicicleta na época, e eu caí na besteira, eu tinha uns 14, 15 anos, de falar para os meus amigos que eu ia comprar uma moto, que quando eu fizesse 18 anos, eu ia comprar uma moto. Igreja, eu não estou brincando, eu fiquei uns 4 anos sendo zombado com aquilo lá, uns 4 anos sendo massacrado por causa daquela bobeira que eu fui falar. Por que eu não guardei aquilo para mim? E aí eu acabei estressando todo mundo, porque não tinha conhecimento, não tinha Deus, não tinha Bíblia. Então eles me martirizavam na rua por causa dessa fala minha. E eu acabava descontando no meu pai, na minha mãe, porque ficava nervoso, porque queria que as coisas acontecessem. Mas resumindo, igreja, com 17 anos, meu pai vai lembrar, eu comprei uma RD, uma Yamaha zero. Ela tinha 45 km, o cara tirou da concessionária, levou na amarela, eu comprei. Eu não tinha 18 anos, o meu projeto era nos 18 anos, eu não tinha 18 anos, tanto é que o meu pai tirou a chave e guardou, ele falou: agora você vai esperar tirar a tua carta para você andar. Mas ainda assim, de vez em quando eu dava uma voltinha, né? Mas ficou lá parada, a RD, novinha, e quando eu fiz 18 anos, para 19 mais ou menos, eu fui lá e comprei uma Estrada, uma moto do ano, 2001, preta, das faixas amarelas, zero. Sabe por quê, igreja? Hoje, naquele tempo eu não tinha sabedoria para isso, mas eu usei toda aquela zombaria, todas aquelas palavras negativas para me dar força, para mim trabalhar e conquistar. Eu ganhava R$75 na amarela, eu guardava R$75 todo mês. Ah, mas você não gastava com nada, pastor? Eu trabalhava na feira de domingo, e o dinheiro da feira eu gastava. Ainda levava uma cesta de legumes e frutas lá para minha família, ajudava em casa ainda com isso. Não precisava que eu ajudasse, então eu ajudava com isso, mas eu guardava todo mês R$75. E eu trabalhei na feira dos meus 14 até os meus 21 anos, porque quando eu comecei a namorar com você, eu trabalhava na feira ainda, né? Trabalhei na feira, 7 anos eu trabalhei na feira. Por quê? Porque eu tinha que juntar o dinheiro para comprar minha moto, eu tinha que juntar o dinheiro para comprar o meu carro. Só que os meus amigos zombaram. E uma vez uma mulher foi orar na nossa casa e ela falou assim para mim: sabe por que as coisas é difícil para você, Júnior? Eu falei: por quê? Porque você fala para os outros, e os outros não querem que você vença. Daquele dia em diante, às vezes eu erro por falar alguma coisa, mas a grande maioria das coisas, igreja, vocês não sabem. A grande maioria das coisas, só Deus sabe. Está nos meus caderninhos, está nas minhas agendas, para ninguém tacar terra, para não ser zombado por ninguém, e para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Para de ouvir as vozes erradas. Moisés ouviu a voz errada, Moisés ouviu os 10, não deu atenção para Caleb e Josué. Moisés não entrou na terra prometida. Moisés viu a terra prometida, mas não entrou. Eu sei que vai pegar um pouquinho de tempo e o pessoal vai ficar um pouquinho em pé, mas quando acabou os 40 anos, o que Caleb falou para Josué, igreja? Alguém lembra? Me dá a terra dos anaquins, me dá a terra onde estão os gigantes,
porque hoje eu tenho 80 anos, mas eu tenho o mesmo vigor dos 40, e eu vou conquistar, eu vou destituir aqueles gigantes de lá, e aquele monte, aquela terra é minha, por herança, porque o Senhor me deu há 40 anos atrás, e eu vou entrar lá, com a mesma força, com a mesma fé, e vou conquistar aquela terra. E Caleb conquistou a igreja, Caleb tirou os gigantes de lá, e habitou na terra prometida. Sabe por quê? Não ficou olhando a circunstância, estou olhando para cima, e Ele pode me dar. Se coloque de pé nesse momento, igreja. Eu não sei qual é os gigantes que têm se levantado na sua vida, eu não sei qual é os desafios que você tem, quais são as situações desafiadoras que você tem que enfrentar para alcançar os seus projetos, mas o que eu tenho para te dizer nesta noite, igreja, ouça a voz certa, não a voz que vem do teu coração, da tua vontade, dos teus desejos, porque é a voz da alma, ela é medrosa, não a voz que vem dos seus amigos, porque eles querem te ver bem, mas nunca melhor que eles. Ouça a voz do Espírito Santo, aquela que só você ouve, aquela que só você sente, e se Ele falar para você assim, eu vou te dar, confia nela, espera nela, mesmo não vendo, porque ainda você vai louvar o Senhor, ainda você vai glorificar o teu Deus, seja qual for a situação, seja qual for o tamanho da luta que você vai ter que enfrentar. Caleb esperou 40 anos, mas ele falou, eu tenho a mesma força, o mesmo vigor, a mesma disposição, e eu vou conquistar. Jó não podia dar ouvidos para sua esposa, porque ela mandou ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Jó não podia dar ouvidos aos seus amigos, porque os seus amigos o culpavam de pecado, para que ele estivesse vivendo aqueles momentos que ele estava vivendo. Jó não podia dar ouvidos para sua alma, para sua mente, porque ele estava pobre, miserável, cego, nu, doente, se coçando com telhas. Era visível a sua derrota. Mas no capítulo 33, versículos 14 ao 18, eu quero ler para vocês onde Jó colocava a sua esperança. Antes, Deus fala uma ou duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre-lhe os ouvidos dos homens e lhes cela a instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Jó está falando assim, ó, não ouça minha esposa, não ouça os meus amigos, não ouça minha alma, mas eu ouço o meu Deus que fala comigo na cama. Eu ouço o meu Deus que fala comigo no meu íntimo, e a Bíblia fala, ele está dizendo aqui, ó, no versículo 16, então ele abre os ouvidos dos homens e lhe cela, ele está falando assim, eu ouço a promessa, selar é promessa, selar é algo que ele prometeu e fala, vai se cumprir, está prometido, ele fala, eu ouço a promessa, e ele fala no versículo 17, para apartar do homem o seu desígnio, ele está dizendo assim, não é o meu destino morrer enfermo, não é o meu destino morrer pobre, não é isso que Deus selou, hora que eu estava dormindo em sonhos e em visões na minha cama, não é o que esses homens estão falando, ele faz, os meus amigos, não é o que minha esposa está dizendo, o que Deus está me dizendo, é para me aguentar, para me esperar, para me confiar, porque eu ainda o louvarei, eu ainda serei exaltado, eu ainda serei
grande nesta terra, e todo mundo conhece o fim de Jó. Ele teve filhos, ele teve propriedades, e tudo em dobro, tudo em dobro, tudo em dobro. Diga assim: Senhor Jesus, na minha vida, tudo em dobro, tudo em dobro, tudo em dobro. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Jó não deu ouvidos ao que os outros diziam. Jó não deu ouvidos ao que a esposa dizia, mas ele falou: no meu íntimo, na minha cama, eu ouço o meu Deus. Eu ouço as promessas do meu Deus. Não olho para a circunstância, não olho para os desafios que eu tenho enfrentado, mas Ele me prometeu, Ele selou que vai me honrar, e eu tenho esperança, eu tenho confiança. Ele prometeu para mim e para você, e deu esse versículo para a pastora Simone, para o nosso projeto de vida 2024, que Ele vai na nossa frente e vai nos dar a vitória, e Ele é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Amém, graças a Deus. Simone, encerra para nós.